Bom dia! Hoje é quarta-feira, 12 de fevereiro e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Confira os nossos destaques. Segue internado na maternidade municipal de São Vicente, bebê encontrado abandonado em comunidade. De acordo com a polícia, o recém-nascido foi encontrado por um pedreiro em frente a um barraco no bairro Samaritá. O homem passava pelo local quando ouviu o choro da criança que estava enrolada em um pano e ainda com um cordão umbilical. Policial militar aposentado é assassinado durante tentativa de assalto. Profissionais da saúde de Santos passam por treinamento para atender casos de coronavírus. Superfícies contaminadas, gotículas e as mãos. As mãos, são importantes meios de transmissão. As pessoas põem a mão no nariz, na boca, cumprimentam a outra. Isso é uma forma importante de manutenção de transmissão. Motoristas que tiveram carros atingidos pelos alagamentos contabilizam os prejuízos. Infelizmente, tive um prejuízo, não trabalhei e ainda tive que arcar com essas custas aí. O Bom Dia Cidades já começou. E participam do Bom Dia Cidades desta quarta-feira o prefeito de Peruíbe e presidente do Condesb, Luiz Maurício, e a diretora executiva da Agência Metropolitana da Baixada Santista, a AGEM, Raquel Auxiliadora Kini. Até às 9 horas da manhã, vamos falar de muitos assuntos que são do seu interesse. Sejam muito bem-vindos ao Bom Dia Cidades. Muito obrigada pela participação e pela disponibilidade de falar não com a Nathalie, não com o Bom Dia Baixada, mas com os telespectadores que estão sempre em casa nos acompanhando. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Um bom dia a todos. Bom dia também, uma satisfação estar aqui hoje, e vamos bater bastante papo aqui. E você que está em casa também pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. Nossa fanpage é o facebook.com/santaportal, o nosso Instagram é o @santaportal e tem também o Twitter, que é o @santaportal1. Aliás, no Santa Portal, você está sempre muito bem informado o dia todo com as principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo. Lá você encontra os detalhes da morte de um policial militar aposentado em um supermercado no bairro Paicará, em Vicente de Carvalho, no Guarujá. O supermercado fica na Avenida Silvio Fernandes Lopes e as imagens de monitoramento que vocês veem agora na tela mostram o exato momento em que ele cai do lado de fora, ainda é chutado por um dos criminosos. Na hora da ação, o supermercado estava com muita gente, essas pessoas vocês veem tentando se esconder porque ficaram muito assustados. O policial militar aposentado chegou a ser socorrido, foi atingido por 2 tiros. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Segundo testemunhas, pelo menos 2 homens teriam participado da ação e a arma do policial foi levada. Mais detalhes deste caso você encontra no santaportal.com.br. E segue internado na maternidade municipal de São Vicente o bebê encontrado ainda com cordão umbilical em uma comunidade da cidade. Esta é a foto do bebê abandonado. Um menino que está internado na maternidade municipal. De acordo com a polícia, o recém-nascido foi encontrado por um pedreiro em frente a um barraco no bairro Samaritá. O homem passava pelo local quando ouviu o choro da criança que estava enrolada em um pano e ainda com um cordão umbilical. O trabalhador então levou o bebê às pressas para o Parque das Bandeiras. Lá no pronto-socorro, a criança recebeu os primeiros cuidados e depois foi encaminhada aqui para a maternidade municipal, onde permanece na UTI neonatal, pois foi encontrada com hipotermia. Mas, de acordo com os médicos, o bebê passa bem. O caso será acompanhado pelo Conselho Tutelar e a ocorrência foi registrada na Delegacia da Defesa da Mulher. A polícia busca por informações para tentar identificar e localizar quem abandonou o recém-nascido. A nossa produção entrou em contato com a conselheira tutelar Fernanda Barbosa, que foi até o hospital e disse que o Conselho Tutelar vai acompanhar o caso do bebê até que ele receba alta e seja entregue para o acolhimento. A polícia, como bem disse
A nossa repórter Patrícia Nunes segue procurando a mãe do bebê, que, quando encontrada, pode responder pelo crime de abandono de incapaz. Aqui vale lembrar que existe uma lei, desde que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado, que permite que a mãe que não queira criar o filho possa encaminhá-lo aos órgãos de assistência social. Quando o encaminhamento da criança é feito de maneira correta, preserva a vida dele, a mãe tem direito a acompanhamento psicológico e tudo, absolutamente tudo é assegurado em lei. O que não pode é abandonar uma criança, um recém-nascido, à própria sorte. E a mãe de um dos 3 recrutas que morreram afogados durante treinamento em um lago do Exército em Barueri, na Grande São Paulo, em 2017, fez um desabafo. A dona de casa achou injusta a decisão judicial. O ex-tenente, o ex-cabo e o ex-soldados envolvidos no caso foram condenados a apenas 2 anos de prisão, que serão cumpridos em liberdade. Para mim, foi muito humilhante, foi devastador, foi uma coisa fora do comum, não esperava, me senti muito humilhada e achei um descaso, porque eles mataram 3, foi provado que eles fizeram um trote e foram 3 condenados. Só que a condenação foi uma condenação muito impune, porque eles só pegaram 2 anos e 15 dias de regime aberto, podendo responder em liberdade. E eu não concordo com isso. O meu filho era tudo para mim. Era como ali naquele momento eu estivesse enterrando meu filho novamente. 2 anos e uma vida toda que foi perdida. 17 anos tinha esse jovem, esse adolescente, eu acho que a gente pode dizer assim, quando foi vítima de um trote, no mínimo, sem nenhum cabimento, ocorrido dentro do Exército. Essa mãe, e só quem é mãe, sabe a dor que ela sente pela ausência do filho, morto de uma maneira cruel, através de uma brincadeira, se é que a gente pode dizer assim, sem precedentes. E confira agora como fica o tempo ao longo de toda essa quarta-feira. O sol aparece pela manhã e à tarde em Santos, mas pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora. Mínima de 23, máxima de 30 graus. Mesmo cenário em Guarujá, onde faz sol, mas também há previsão de chuva. Mínima de 23, máxima de 30. O dia estará parcialmente nublado em Cubatão, onde pancadas de chuva ocorrem ao longo do dia. Temperaturas variam entre os 23 e os 29 graus. Em São Vicente, as temperaturas ficam entre os 23 e os 30 graus. O sol pode aparecer entre nuvens, mas há 90% de chances de chover. Com máxima de 30 e mínima de 24 graus, Praia Grande terá uma quarta-feira com tempo encoberto e chuva ao longo do período. Também deve chover em Mongaguá. Na cidade, as temperaturas variam entre os 23 e os 29 graus. E com a chuva dos últimos dias aqui na região, tem um item que está vendendo que nem água, literalmente. Os vendedores de guarda-chuva estão rindo à toa. O comércio do Paulo fica na Rua Carvalho de Mendonça, pertinho do Canal 2. O forte são os importados, mas desde o começo da semana, sabe qual o artigo que mais vendeu? Guarda-chuva. Tanto que o estoque zerou e ele teve que reabastecer correndo. O guarda-chuva tá indo que nem água? Que nem água, né? Ontem mesmo a gente nem esperava que vendesse tanto, graças a Deus. O pessoal era dia 10 também, né? O pessoal na rua com dinheiro. O estoque foi embora. Hoje tive que comprar mais um pouco aí para reforçar. Na ponta da praia, bem na saída do ferryboat, a barraquinha do seu João também está faturando. E ele não esperava vender tanto guarda-chuva nesta época do ano. Tá feliz, não? Tá bom. A chuvinha até que ajudou, então. Ajudou. O guarda-chuva tem sido mesmo o item da semana, acessório indispensável. Também não é para menos, né? Em Santos, desde o começo do mês, já choveu mais de 490 milímetros. Para você ter uma ideia da quantidade, esse índice é 65% maior do que era esperado para chover um mês inteiro. E olha que a gente ainda não chegou nem na metade de fevereiro, né? Por isso, tá valendo aquela.
não saia de casa sem ele. O meu guarda-chuva já está na mão. O Guga está comemorando. A barraquinha dele fica na Alexandre Martins, pertinho do shopping. Aqui, o guarda-chuva é o mais procurado. No comum a gente costuma vender 15, 20 guarda-chuva por dia. Agora não, agora as vendas ela vai para 50, 60, 70 guarda-chuva por dia. E é assim, o pessoal não pensa duas vezes. Está chovendo, para e já fala quanto é o guarda-chuva. Você falou o preço, ela leva. É melhor pagar um guarda-chuva do que você ir para a farmácia comprar remédio para gripe. É melhor mesmo. Então a chuvinha ajudou, né? Ajuda bastante, ajuda bastante. É assim, a gente só vende guarda-chuva, mas vende guarda-chuva. Ruim para uns, muito bom para outros. E claro, como disse aí o Guga, as pessoas preferem comprar guarda-chuva do que comprar remédio na farmácia. E agora, informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento, estão em operação 6 embarcações entre Santos e Guarujá. Do lado de Santos, um tempo de espera de 15 minutos. Do Guarujá, um tempo um pouco maior, 35 minutos. Temos aí a capacidade de 600 veículos por hora, que são as câmeras da Dessa, que mostram o lado de Santos e o lado do Guarujá. Em São Sebastião e Ilhabela, são 6 embarcações também, 30 minutos. Bertioga, Guarujá, Iguape e Jureia, também 30 minutos. Uma embarcação em cada uma dessas regiões. Cananéia, também 30 minutos com uma embarcação. Cananéia e Continente, também 30 minutos. Santos e Vicente de Carvalho tem 2 barcas em operação, 20 minutos de cada lado. E Cananéia Ariri tem uma embarcação sem tempo de espera. E no sistema Anchieta Imigrantes, o motorista ainda encontra a interligação do Planalto bloqueada. Profissionais da saúde de Santos passam por treinamento para atender casos suspeitos do coronavírus. Na China, a doença já provocou a morte de mais de 1.000 pessoas. Mais de 400 profissionais participaram da capacitação. Médicos, enfermeiros e chefes de unidades de saúde da rede municipal. Todos os profissionais nossos estão sendo capacitados para levantar a suspeita o mais precoce possível. O coronavírus provocou uma morte na Tailândia e 1.017 na China, que registra mais de 43 mil casos da doença. Segundo o Ministério da Saúde, no país, há 7 casos suspeitos. Durante palestra, o infectologista Marcos Caseiro explicou sobre os meios de transmissão do coronavírus. As pessoas eliminam partículas da boca, gotas que rapidamente caem na superfície, né? A gente chama de gotículas. E essas gotículas, obviamente, ficam em superfície. Então, superfícies contaminadas, gotículas e as mãos. As mãos, né, são importantes meios de transmissão. As pessoas põem a mão no nariz, na boca, cumprimentam o outro. Isso é uma forma importante de manutenção de transmissão. O médico também falou sobre o atendimento e encaminhamento dos casos suspeitos. Se não tiverem gravidades, eles irão para casa, ficam vigilância dentro de casa, e se tiverem sintomas ou sinais de gravidade, esses indivíduos serão encaminhados de uma forma totalmente adequada para uns serviços nossos onde há isolamento. E a referência aqui na Baixada Santista será inicialmente o Hospital Emílio Ribas, lá de Guarujá. Marcos Caseiro destacou que simples cuidados podem evitar o contágio do coronavírus. Lavar as mãos de uma maneira adequada, frequentemente, na ausência de água e sabão, utilizar álcool gel quando for disponível, né? E, obviamente, quando nós tivermos a ocorrência dessas doenças que nós não temos no nosso país, contato de paciente suspeito, utilização de máscaras de proteção e os cuidados de lavagem de mão e asepsia das mãos. Aqui no Brasil não há nenhum motivo para pânico. Ainda não foi registrado, como bem disse o infectologista Marcos Caseiro, nenhum caso do coronavírus. Mas, como ele bem disse, também são atitudes muito simples que podem ajudar a prevenir a doença. Aliás, recomendações que a gente dá para qualquer tipo de prevenção à doença. Lavar as mãos sempre do jeito correto e passar álcool gel. Simples, prático e bem rápido. E você está pensando em comprar uma roupa bacana, um sapato legal com preço justo? Eu não estou fazendo propaganda de loja. Eu estou falando do Outlet Solidário, que acontece no Lar das Moças Cegas e onde você pode encontrar produtos com até 80% de desconto e, de quebra, fazer o bem. Quem está lá no Outlet é o repórter Fabiano Roma. Fabiano, bom dia. Você já escolheu o que você vai levar para casa e o que vai trazer de presente para mim?
Olha, Nathalie, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando a gente aqui na Santa Cecília TV. Tá difícil de escolher porque tem muita coisa, é um mundo de coisas aqui, só tem coisa bacana. E como você disse, coisa de qualidade, roupa de qualidade, com precinho, ó, desse tamanho. A gente está aqui do lado feminino. Vou dar uma caminhada aqui com vocês, enquanto o Josivan Lima dá uma passeada com a gente. Olha só, tem blusinha estampada, tem aqui, olha, calça de ginástica. Gente, olha só, essa calça aqui, R$ 24,90. Vamos entrar um pouquinho mais aqui, vamos nos embrenhar. Aqui, olha, blusinha para feminina aqui de bolinha. É tudo nessa faixa de preço, 24, 25. Tem roupa também, olha aqui, ó. Roupa de ginástica. Essa aqui tá R$ 14,90. Lá mais para trás tem vestido. Agora vamos lá do lado masculino. Vou passar aqui, vou pedir para o Josivan me acompanhar. Vem comigo aqui, gente. Olha só. Ah, antes tem sapato também, olha, chuteira. Sabe quanto tá essa chuteira aqui de uma marca top, olha, R$ 59,90. Tem numeração também, viu? Não pensa que você vai vir aqui e vai encontrar só tamanho pequeno ou então tamanho muito grande. Calças. Calça jeans, olha o preço dessa calça, de R$ 159,90 por R$ 59,90. Tem uma aqui que eu já fiquei de olho, olha só. Essa aqui é a cor da moda, aqui que segundo me disseram, tá saindo bastante também, olha. R$ 159 por R$ 59,90. Aqui tem roupa de criança também. Olha, dá uma olhada nessa... Oh, que coisa... Que gracinha isso aqui, ó. De R$ 109,90 por R$ 29,90. Como eu disse para você, Nathalie, é um mundo de coisas aqui. Tem camiseta, tem short. Olha pro verão. Deixa eu pegar essa bermuda aqui. Bermuda colorida pro verão. De R$ 69,90 por R$ 24,90. Tem que vir aqui para conferir, porque tem muita coisa bacana, nesse preço bem legal. E como você disse no comecinho, Nathalie, você vem aqui, compra, você enche a sacola, gasta pouco e ainda ajuda, porque esse outlet é beneficente. Está aqui comigo o Denis Maciel, que é um dos organizadores, tá dando os últimos retoques aqui, que já abre, né, Denis? Daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, a gente está abrindo o evento. Denis, a gente mostrou um monte de coisa bacana aqui, com preço pequenininho, surge a curiosidade, né? Como é que consegue um preço tão baixo? Então, a gente tem parceria com lojistas e com os fabricantes, né? Porque eles se sensibilizam com a causa e trazem pra gente com preço bem melhor. Que ótimo, né? Bom, e não tem limite, pode levar o quanto quiser. É à vontade, tá? E além disso, a gente aceita cartão, crédito, débito e parcela também se precisar. Tem lugar para experimentar a roupa também? Tem provador, tem cadeira para experimentar o calçado, tá tudo disponível aqui. Quer dizer, é uma loja mesmo, uma loja de qualidade, né, Denis? É, uma loja como qualquer outra, de shopping, né? Uma loja de magazine, onde você vai encontrar tudo, desde infantil até masculino, feminino, calçado, todo tipo de vestuário aí. Muito bacana. Agora vamos falar da parte mais bacana ainda. Quem comprar aqui está ajudando o Lar das Moças Cegas. Com certeza. Essa, na verdade, é a única finalidade do evento, é fazer com que a instituição seja cada vez mais ajudada, que as pessoas conheçam mais a instituição, né? Porque vai vir muita gente e quem não conhece acaba conhecendo, visitando, né? E acaba simpatizando com isso tudo aqui, porque eles realizam um trabalho sensacional há muito tempo, né? Além disso, vai conhecer também todo o cronograma da instituição, que eles fazem eventos praticamente semanais aqui, né? Muito bacana, Denis. Vamos dar o serviço então, olha, o Lar das Moças Cegas fica aqui na Ana Costa, mas a entrada é pela Carvalho de Mendonça, né? Isso, a gente vai atender das 10 da manhã às 7 da noite até sábado, tá? Então tá bom, faz o convite aí pra galera. Denis. Pessoal, quem puder, compareça, vamos fazer o bem, vamos ajudar e fazer com que esse evento seja um sucesso. É isso aí, Denis. Certamente já é um sucesso. Nathalie, se depender de mim, vai começar com um grande sucesso, porque eu já fiquei de olho aqui em várias peças. Vou só esperar abrir para fazer já a minha compra, viu? Olha, Fabiana, então eu vou deixar uma dica para você. Eu calço 37, tá? E uso 38. Então aí você escolhe um presente e traz para mim. Combinado? Pode deixar. Vai até sábado, Combinado. Né? Vai até Combinado. sábado. Deixa comigo. Vai até sábado. Obrigada, Fabiano. Isso mesmo. Bom trabalho. Vai até sábado, das 10 da manhã às 7 da noite.
E a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, falamos sobre as ações em Peruíbe, uma das cidades que mais sofreu com a chuva dos últimos dias, e também sobre as iniciativas do ponto de vista metropolitano em diversas áreas. Não saia daí, até já! Estamos de volta e se no primeiro bloco mostramos comerciantes que estão rindo à toa com os lucros da chuva, você vai acompanhar agora uma matéria com motoristas que contabilizam os prejuízos causados pelos alagamentos. Só esta oficina recebeu cerca de 20 carros depois do caos. Um deles é do Marcelo, morador de Praia Grande. O estivador conta que ficou a pé quando ia para o trabalho por causa de alagamentos. Trabalho no porto, para você vir, aquela enchente de São Vicente, né? O carro ficou parado, acabou vindo para a oficina por causa de enchente de água, né? Infelizmente, tive um prejuízo, não trabalhei e ainda tive que arcar com essas custas aí. A água da chuva molhou a caixa de fusíveis. Marcelo precisou gastar R$150 para colocar tudo em ordem. O chefe da oficina diz que Marcelo teve até sorte. Em dias de enchentes, podem acontecer vários problemas no carro. Traga muito compressor de ar-condicionado, porque tem rolamento nele e seca a graxa que tem dentro. Alternador também, que é uma peça elétrica, sensores de roda, sensores de direção, isso tudo contaminando com água, acaba dando problema. Mas há casos em que a dor de cabeça pode ser ainda maior, quando a água entra no motor. Mecânico há 40 anos e dono desta retífica em Santos, seu Juarez mostra como isso acontece. O filtro de ar geralmente fica nessa direção aqui. Então, a água subiu aqui, mais um pouquinho aqui em cima, aí ele já aspira, né? Aí dá o calço hidráulico, que seria entra água no motor. Segundo o mecânico, as bielas podem quebrar ou empenar quando entra água e provocar sérios danos na parte interna. Aí é preciso retificar o motor. Nos últimos dias, 15 carros que sofreram pane em alagamentos foram trazidos à retífica. O conserto demora em média 15 dias úteis. Custa entre R$6.000 e R$8.000. Seu Juarez alerta que o melhor mesmo é tentar evitar dirigir em ruas alagadas. Se tiver na água, não funcionar o carro e tentar tirar com a ajuda de alguém, porque se funcionar o carro, 99% vai estourar o motor. E pegando o gancho da chuva, a gente abre o nosso bate-papo aqui com os nossos convidados. Estão comigo aqui no estúdio o prefeito de Peruíbe, presidente do Condesb, Luiz Maurício, e a diretora executiva da Agência Metropolitana da Baixada Santista, a AGEM, Raquel Auxiliadora Kini. Prefeito, Peruíbe foi duramente castigada pela chuva que surpreendeu a Baixada Santista como um todo. Como é que está a situação hoje? A água já baixou? Na verdade, a situação já vai se normalizando, né? A chuva parou. A cidade viveu o ano passado também uma situação bastante complicada. E a chuva dessa semana, desses últimos dias, na verdade, atingiu não só a região, como praticamente o estado todo, né? O interior, a Grande São Paulo, né? Então, o município de Peruíbe tem pontos que são conhecidos como pontos problemáticos da cidade, seja pela ocupação irregular, seja pela questão de regiões que têm o efeito de maré muito, muito forte. Mas agora a água baixando, a tendência é que para amanhã à tarde até os desabrigados já voltem para suas casas. A prefeitura dando todo o apoio, né, fazendo o acolhimento no que é necessário. E aí a gente passando mais uma vez por esse momento triste da população. A estrada do Guaraú já está liberada? A estrada do Guaraú, ela fica interditada em momentos de chuva intensa, né? Então, fizemos um decreto regulamentando essa questão de acordo com as orientações da Defesa Civil, do próprio IPT, que fez um laudo para a Prefeitura orientando esse tipo de ações. Então, hoje, a estrada do Guaraú, em momentos de chuva intensa, a estrada é interditada. Até por medida de segurança mesmo, né? Sim, com certeza. Perfeito. A prioridade é dar segurança aos usuários, né? Então, não colocar ninguém em risco de vida. Então, a tendência é justamente nesse sentido. Então, estamos preocupados com a segurança das pessoas. A gente sabe que a questão das enchentes demandam obras que são muito caras, muitas vezes. Não é só microdrenagem, é especialmente a macrodrenagem, né? E isso depende de recursos que o município geralmente não dispõe, né? Precisa ser feito um convênio, geralmente com o Estado, e é algo mais moroso. Mongaguá tem problemas também, a exemplo de Peruíbe, de
pontos que sempre alagam quando chove. E o prefeito, que já esteve aqui inclusive, falou sobre essa questão das obras de macrodrenagem. Peruíbe pensa também em instituir um plano para que, se não resolva, mas minimize? O plano, na verdade, existe já há alguns anos na cidade e nós contratamos o ano passado a atualização desse plano de micro e macrodrenagem. A ideia é que, quando ele foi feito lá, há uma década atrás aproximadamente, algumas regiões da cidade não eram ocupadas como atualmente é ocupada. Então, estamos fazendo essa atualização e já fizemos uma solicitação de recurso ao Ministério de Infraestrutura. Eu estive pessoalmente com o ministro Tarcísio em Brasília e também ao governo do estado para que a gente possa, num médio prazo, estar recebendo os recursos e colocar essas obras em andamento na cidade. Raquel, você foi a primeira mulher a assumir uma diretoria executiva na AGEM. Está lá desde março do ano passado, maio do ano passado. Dá para fazer um balanço dessas ações? O que se a gente pode dizer, andou? O que andou de fato a partir do momento que você assumiu a agência? Na verdade, bom dia a todos. Na verdade, ela anda, né? A agência tem que andar, apesar de que nós tivemos uma perda do quadro de técnicos e ele está sendo recomposto agora. E o administrativo, que eu estava comentando com o prefeito há pouco, nós temos a atividade meio e a atividade fim. E eu vim para a atividade fim, Sim. Mas a gente está fazendo atividade meio porque nós respondemos perante o Tribunal de Contas, perante a Fazenda. Então, nós estamos organizando tanto a parte administrativa, sem deixar de tocar o nosso fim, que é o Plano de Mobilidade Regional, o PDUI, que nós já fizemos alguns ajustes, está em São Paulo, para a Assembleia. Ele deve ser apresentado e votado até o final desse primeiro semestre, né? Essa é a expectativa. Ele retornou, nós fizemos alguns ajustes que a assessoria técnica legislativa nos pediu e retornou para lá. Eu não tenho como, precisar essa data, mas a ideia era essa, que até o final do semestre seria encaminhado para a Assembleia. E nós temos as câmaras temáticas funcionando, tocando em assuntos que são afetos a todas as cidades, comuns às cidades, e onde nós temos esses técnicos trabalhando. É um trabalho que já vem há muitos anos, não é uma coisa que foi agora deste ano. Nós vimos trabalhando e com resultados excelentes para toda a cidade, para o planejamento urbano da região. A gente vai falar um pouquinho mais do PDUI daqui a pouquinho, mas você tocou num ponto que eu acho que a gente sempre fala quando reúne Condesb e AGEM no mesmo programa, que é a questão da visão metropolitana, né? Existe uma necessidade de que as cidades, os municípios da nossa região se enxerguem como uma região metropolitana. Isso é um consenso. Só que na prática a gente não vê essa essa visão metropolitana sendo aplicada de fato. Por que é tão difícil? Na verdade, a gente vive uma mudança de conceito, né? De dia a dia e de realidade de todos os municípios. Tanto os prefeitos quanto os representantes do governo do estado, eles estão ali voltados no seu dia a dia para que as coisas aconteçam e os problemas sejam solucionados, mas ao mesmo tempo tendo que pensar num futuro dentro dessa visão metropolitana. Mas eu enxergo que as coisas têm avançado, né? A gente tem conseguido levar algumas discussões de interesse regional a nível de governo do estado e a nível de discussão de pauta aqui na nossa região, à frente e conseguindo conquistas, né? Não é à toa que hoje a gente vê sendo colocado em andamento o projeto de duplicação da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que é uma antiga reivindicação de todos os prefeitos da região, né, fazendo com que a questão de mobilidade, a questão de logística da nossa região pudesse ter uma melhor eficiência, né, isso já é realidade. A gente vê na pauta, tanto no Condesb, quanto na AGEM, quanto também do governo do estado, a questão do aeroporto de Itanhaém, do aeroporto do Guarujá, né, e também voltando essa pauta na questão de mobilidade, falando sim do próprio VLT, mas dentro dessa visão
regional, metropolitana. Né? Então, a gente tem avançado sim, mesmo que o resultado não seja imediato como todos nós queremos. Né? Mas a gente avança e avança na própria saúde. Né? Quando a gente vê investimentos do governo do estado ou do governo federal numa determinada cidade, na questão da saúde, está potencializando a saúde de toda a região. Né? O próprio Hospital dos Tivadores agora assinando... Que acabou de receber um convênio de 216 milhões, para custeio aqui na região. Então vai ajudar, não só Santos, vai ajudar toda a região. O Hospital de Peruíbe, que o governador João Dória liberou agora no segundo semestre, como também liberou para o Guarujá o término da construção dos 2 hospitais dos municípios, então isso vai facilitar a questão da saúde na região. Então eu vejo que a gente tem sim uma pauta e um olhar metropolitano sendo colocado em prática, né, e isso trazendo para um médio ou longo prazo um resultado para toda a região. Você também acredita que a gente está avançando, Raquel? Sim, eu acho que... Eu não acho, né? Nós acreditamos que só podemos progredir se todos nos enxergarmos como uma cidade só, né? Nós não temos divisas, né? O munícipe, ele vai bater na porta do prefeito, ele vê uma farda, ele não enxerga que farda é aquela, ele quer uma segurança. Então, essa visão metropolitana, eu acho que avançou bastante. Temos um ano difícil agora de campanha, onde os prefeitos não só... Alguns estão para reeleição, mas tem que passar a régua na prefeitura. Então, essa participação fica a cargo dos técnicos e os prefeitos têm que apertar os técnicos para que leve essas demandas para eles, né? Essa discussão é estritamente técnica. Eu, desde que assumi a AGEM, a gente tem essa característica. Eu venho do governo de Praia Grande, mas com essa missão metropolitana, de enxergar e sonhando com isso, que tem essa integração de todos os prefeitos e técnicos nas áreas. A Raquel acabou de falar de eleições, prefeito, e embora ainda esteja um pouco distante, mas bem pouco mesmo, a definição sobre reeleições, candidaturas, pré-candidaturas, o tempo passa muito rápido num ano eleitoral, né? Você sai para a reeleição? É uma tendência, mas eu tenho falado que a gente não pode antecipar a discussão eleitoral no município, porque senão toda a equipe fica voltada para a eleição e esquece que tem que trabalhar, que tem que governar a cidade, que tem que administrar. Essa discussão vai ser a partir de julho, né, quando vem o período de convenções, quando vem o período regulamentado pela lei eleitoral, né, e a gente focar agora ainda na continuidade do trabalho que foi planejado, que foi bem organizado, né, para que entregue o melhor trabalho à população. O hospital que está fechado, a maternidade que está fechada, ela reabre? Reabre. A obra finalizou, inicia agora a parte de instalação dos equipamentos, ainda nesse primeiro semestre vai estar funcionando. Vamos falar um pouquinho do PDUI, para quem está em casa entender, é o Plano de Desenvolvimento Integrado, né? Qual é a importância, Raquel, da gente... Já que a gente estava falando de divisão metropolitana, de região metropolitana, para quem está em casa entender, qual é a importância desse plano para o desenvolvimento da Baixada Santista? A importância dele é a integração, né? Ele é um plano de desenvolvimento integrado no sentido de... Nós temos o Plano Metropolitano de Desenvolvimento, o PMDE, e a gente tem que... Ele casou, ele juntou pelo Estatuto da Metrópole, e nós temos os eixos, que são as atividades pertinentes comuns ao Estado e da região, e nós temos que perseguir essas atividades onde nós acreditamos, onde foi detectado na época que foi feito, que eram as características de desenvolvimento. Esse plano tem que ser atualizado, existe o PMDE desde 2014, ele foi elaborado em 2013, 2014 ele foi concluído, então ele tem uma programação de atualização e esse movimento todo que hoje acontece na Baixada, levantando as características, as necessidades da região, nós vamos tentar integrar junto na agência para atualizar esse plano. É o Inova que você está falando. É o Inova. Então, essas informações são as universidades trabalhando em conjunto, eu acho que é muito rico, né? O envolvimento da universidade
com as cidades, com os problemas da cidade, é onde nós vamos enriquecer as informações para os municípios, para os prefeitos. E é um olhar apartidário, né? Eu acho que isso é o mais importante, apolítico, né? Nem apartidário, é apolítico, né? Ele é voltado para buscando o desenvolvimento da região. Ele é apartidário mesmo, não vamos falar de apolítico, eu acho que não, porque nós temos a política de desenvolvimento da região. Sim, então, mas sem a participação de políticos, ele é um trabalho voltado para uma boa política. Exato. E o melhor de tudo é o envolvimento das universidades. Quando você tem a universidade, os acadêmicos participando dessas pesquisas, fazendo esse diagnóstico, levantando e fazendo um prognóstico disso, eu acho que todo mundo tem a ganhar. As cidades que foram pilotar cada eixo, porque os problemas são comuns, alguns, outros são específicos de cada cidade. Então, essa ajuda das universidades é muito rica para a região. Prefeito, você fica no Condesb até o próximo dia 20, né? O que você pode elencar de mais importante que foi desenvolvido aí na sua gestão? Vai candidatar à reeleição do Condesb? Não. Acho que esse ano de 2020 o foco é realmente no município, realmente terminar esse mandato com 100% do plano de governo cumprido. Né? Eu acho que a missão que foi dada junto ao Condesb pelos 9 prefeitos, pelos membros indicados pelo governo do estado, foi bem sucedida. Foi um ano diferente, na verdade, né, que foi um ano de novo governo do estado, de novo olhar dentro dessa questão metropolitana, dessa visão metropolitana, numa reestruturação da própria agência, como a Raquel passou, né, vindo a Raquel em maio para a agência, então a gente se amoldando a esse novo formato, mas eu acho que a gente tem aí um resultado positivo, seja nas conquistas já efetivadas, né, tanto como eu já citei aqui na questão da saúde, né, hospitais, a questão de custeio aqui nos estivadores, conseguimos fazer e trazer uma agenda de discussão de pauta aqui junto com secretários de Estado. Então, tivemos o secretário de Infraestrutura, o Penido, tivemos o chefe da Casa Civil, o Coronel Niacas, tivemos o secretário de Saúde aqui na região, conseguimos ir até Brasília numa comitiva de prefeitos, fazer uma pauta de reivindicações ao ministro da Saúde. Enfim, a gente conseguiu fazer com que a Baixada entrasse nessa agenda política, tanto do governo federal quanto do governo do estado, e dando um segmento àquele trabalho que foi feito, né, que tem sido feito junto pelo Condesb. Teve lá em 2017, aí eu falo do momento que eu participei com o Mourão, depois com o Pedro. E eu agora passando aí esse bastão a partir do dia 20. Né? Então eu enxergo um olhar realmente positivo. Aliás, passando um bastão, e essa eleição, ela tá curiosa, né? Porque a gente ainda não tem... Né, diferente dos outros anos, que a gente percebia uma movimentação, esse ano parece que até por ser o ano político, né, um ano de eleições minoritárias, ainda não há assim um entusiasmo, vamos dizer assim, para que a gente enxergue um possível sucessor. Não vejo dessa forma. Pelo que eu presenciei nas últimas vezes, sempre a discussão foi feita ali no dia da eleição. Né? Então, não vejo dessa forma. E a sinergia que há hoje com os 9 prefeitos é muito positiva. Então, creio que quem vier, a gente vai conseguir nome, conduzir, né? Aí numa boa. Tem 9 bons representantes, então acho que a gente vai conseguir levar bem isso. Prefeito, não posso não tocar nesse assunto, porque é notícia. Houve um reajuste no preço das tarifas, de R$ 3,50 para R$ 3,70. É claro que o morador e quem usa o transporte não gosta de aumento, e eu queria que você falasse diretamente para esses usuários como foi pensado esse reajuste. O contrato de transporte coletivo no município feito em 2015, e que, na verdade, esse contrato é muito oneroso para a prefeitura. Ele prevê um subsídio por parte da prefeitura, garantindo o custeio indicado ali pela própria empresa. É um contrato que já houve questionamentos, tanto da minha parte quanto jurídicas lá na prefeitura,
mas é um contrato feito por 10 anos, uma concessão que vai até 2025, e se a prefeitura não repassa esse custo a mais decorrente da inflação, decorrente do aumento do custo do transporte para a passagem, acaba a própria prefeitura sendo obrigada a custear através do subsídio. Então a gente tem repassado aí, dentro de uma negociação com a própria empresa, dentro de um percentual mínimo, todos os anos, para que não onere exclusivamente os cofres municipais. Ano passado também foi de 20 centavos, né? É isso. Agora, esse ano a gente conseguiu chegar num ponto interessante. O passageiro, o usuário do transporte, que comprar o cartão, não for pagar em dinheiro na catraca, ele continua pagando os R$ 3,50. Ah, foi mantido o congelamento do preço. Exato. Então, é um ponto importante que a gente conseguiu manter depois de uma negociação dura com a própria empresa, né? Mas a gente tentando fazer com que esse usuário constante do transporte, que vai lá e compra o seu cartão e coloca o seu crédito, ele continue pagando o mesmo valor esse ano. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, o nosso tema é Direito Trabalhista no quadro Bom Dia Direito. Você não pode perder. Até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. As novas regras propostas pela reforma trabalhista no ano passado vieram com o objetivo de fomentar o empreendedorismo no Brasil, além de aumentar a fluidez dos negócios, permitindo que os gastos para os empregadores e empreendedores sejam reduzidos, facilitando assim a abertura e o fechamento de empresas, por exemplo. Mas não é só isso. A relação patrão-empregado, também mudou. E é direito trabalhista o assunto do nosso quadro de hoje, o Bom Dia Direito. Está comigo o desembargador do trabalho, Celso Ricardo Pio. Doutor Celso, muito obrigada pela tua participação e pela tua disponibilidade em falar conosco. Obrigado, Nathalie. Bom dia, Nathalie. Bom dia, telespectadores. É um prazer estar participando do programa. Doutor Celso, para a gente começar esse bate-papo, para quem está em casa entender, essa nova reforma trabalhista mudou de que forma essa relação patrão-empregado? Então, a reforma trabalhista foi feita pela Lei 13.467, em 2017, durante o governo Temer. Ela alterou mais de 100 artigos da consolidação da Lei do Trabalho, fazendo uma grande mudança de paradigma na relação entre trabalhador e empregador. Ficou mais amistosa essa relação? Dá para dizer isso? Eu acredito que a relação ficou mais próxima. Hoje, há uma possibilidade de, em vários temas, um acordo individual entre empregado e empregador, o que antes não era permitido pela legislação. O trabalhador, aquele que é registrado em carteira, ele perdeu, porque existia muito essa discussão de que a nova reforma iria tirar os direitos do trabalhador brasileiro registrado via CLT. Mudou alguma coisa, doutor? Não, houve uma grande alteração, houve uma redução de alguns direitos ou a possibilidade de redução de direitos através da contratação coletiva, através dos sindicatos firmarem acordos ou convenções coletivas com as empresas ou com os sindicatos patronais, visando flexibilizar para possibilitar uma maior agilidade na prestação de serviço. Aliás, os sindicatos eles tiveram uma grande alteração, né? A questão da contribuição sindical, inclusive, que era obrigatória e agora passou a ser facultativa. Uma das grandes polêmicas da reforma trabalhista foi exatamente a forma de sustento dos sindicatos, que anteriormente a contribuição era compulsória, obrigatória, todo trabalhador recolhia um dia de salário por ano para o sindicato. Hoje, esse recolhimento depende de uma autorização prévia individual pelo trabalhador. Mas se, por um lado, o sindicato teve a sua contribuição... Maior fonte de receita, vamos dizer assim, né? A sua fonte de receita prejudicada, ele ganhou grande importância, porque o artigo 611 da CLT possibilita hoje o sindicato firmar convenção coletiva, flexibilizando, até reduzindo direitos previstos na legislação de forma a fomentar uma maior empregabilidade. Você acredita, posso chamá-lo de você? Lógico. Você acredita que a reforma a médio prazo, eu não digo a curto, mas a médio prazo realmente vai fomentar a geração de emprego no país? Então, todos os especialistas da área
quando houve a reforma, a ideia foi vendida como se que iria fomentar o emprego. Tá? É pacífico em todos os lugares do mundo, você não cria emprego por lei, porque seria muito fácil você terminar com a questão do desemprego criando uma lei. O desemprego vai ser reduzido com o fomento da economia. Exatamente. É a economia que faz com que o desemprego diminua, não a alteração de legislação trabalhista. O empreendedorismo foi um dos focos também apontados por essa reforma, por essa nova reforma, por essa nova lei. É o caminho realmente para essa economia ser mais aquecida, na sua opinião? Eu sou um crítico da questão dos trabalhadores que são denominados empreendedores, mas na verdade estão numa situação de hipossuficiência como um trabalhador normal. Essa questão dos trabalhadores de aplicativos, que hoje todos são chamados de empreendedores, estão trabalhando 14, 16 horas para retirar um salário mínimo por mês. Quando retira, né, doutor Celso? E sem nenhuma garantia, porque pode sofrer um acidente, podem ter qualquer problema durante a prestação de serviços sem qualquer proteção da legislação. Eu acredito que a legislação ela deve ser distinta, tá? Para um trabalhador por aplicativo, para um trabalhador com um contrato intermitente, para um trabalhador com um contrato típico seletista, mas não pode deixar de existir uma proteção. A proteção é distinta, mas o trabalhador deve ser protegido. O trabalho intermitente também ganhou os holofotes, né? Assim como o home office, que são duas categorias que vieram aí com a nova legislação. Para quem está em casa entender, o que caracteriza o trabalho intermitente? Quais são os pontos positivos e os negativos, na sua opinião? O contrato intermitente, essa modalidade de contrato, permite que o empregador formalize aquela situação do trabalhador chamado de forma esporádica, eventual para prestação de serviço. Então, se eu tenho um restaurante e eu preciso, numa sexta-feira, de mais 2 garçons, eu tenho a possibilidade de ter contratado esse trabalhador, ele está registrado na carteira, só que ele recebe apenas quando é chamado para o trabalho. Ele é muito bom para as atividades intermitentes. A crítica é que muitos empregadores podem utilizar esse contrato para um trabalho permanente. E essa não é a ideia. O contrato intermitente é para ser utilizado apenas no trabalho, realmente nas atividades que têm uma necessidade de trabalho de forma esporádica. Você pode ter um evento no restaurante, você pode ter um evento na cidade, então toda a atividade econômica que gira em torno daquele evento vai ter uma necessidade maior de trabalhadores. O problema é que o trabalhador não recebe, só recebe quando é chamado. Então você pode ter 10 registros, trabalhadores registrados, sem receber absolutamente nada se não forem chamados durante aquele mês. A quem cabe essa fiscalização para que o trabalhador não use dessa ferramenta para fins que não sejam de fato trabalho intermitente? Então, o problema da fiscalização é um problema delicado atualmente, porque com a extinção do Ministério do Trabalho, há um problema muito grande na fiscalização, que foi algo prejudicada com o término do Ministério do Trabalho. Mas, em tese, cabe à Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Questão dos trabalhadores PJ, os chamados pessoa jurídica. A nova reforma, ela também tem um olhar para essa classe de trabalhadores? Não, a reforma não alterou em nada. Hoje, o trabalhador, se ele prestar serviços de forma continuada, com subordinação, ainda que tenha sido formalizado um contrato de pessoa jurídica, o famoso PJ, esse contrato é nulo, ele pode buscar a Justiça do Trabalho e, provando que prestava serviço de forma subordinada, contínua, não eventual, ele terá o seu vínculo empregatício reconhecido. Está mais difícil entrar na Justiça a partir da nova reforma? Não está mais difícil entrar na Justiça, ajuizar a ação. O grande problema é que houve alteração na regra da sucumbência. Se anteriormente o trabalhador não pagava custas e não era condenado a pagar honorários advocatícios à parte contrária, hoje o trabalhador deve analisar melhor antes de ajuizar a ação, porque ele pode eventualmente ser condenado em custas e ser condenado em honorários advocatícios à parte contrária. Pontos bons e pontos ruins da nova reforma, na sua avaliação?
assim, ponto bom da reforma trabalhista, tem algumas regras de processo do trabalho, exatamente essa da sucumbência. O trabalhador, por outro lado, tinha o direito, entrava na justiça, ele tinha que pagar o advogado dele e o empregador não era condenado a pagar honorários advocatícios para o trabalhador. Agora o trabalhador busca a justiça e consegue diminuir os honorários combinados com o seu advogado, porque o advogado receberá os honorários da sucumbência do empregador. Pontos ruins foi a precarização e um certo sentimento de que a culpa da situação estava nos encargos do trabalhador. E eu acho que o trabalhador não é o problema. O trabalhador, ele coopera com o desenvolvimento do país, com a economia, não é ele que estava ocasionando o problema econômico. Saindo agora do direito trabalhista para falar da escola de direito, do EAD da Escola de Direito. Para quem está em casa nos assistindo, eu queria que você fizesse um convite, falasse um pouquinho dessa iniciativa tão bacana que que cria um ambiente virtual de ensino e que oferece mais de 30 cursos, né? Então, a universidade tem um programa inovador, que é a Escola de Direito EAD Unisanta, com mais de 35 cursos de pós-graduação para todo o país. Os profissionais que não têm acesso à informação, mesmo próximos aqui a Santos, mas o curso é para todo o Brasil, ele tem uma possibilidade de se especializar em direito digital, direito do consumidor, direito do trabalho, ou seja, o acesso à informação que a Unisanta está disponibilizando para a sociedade. Todas as informações podem ser conseguidas no site da universidade, tem um link da Escola de Direito EAD para que os advogados e qualquer profissional de qualquer área possa frequentar os cursos de pós-graduação. Doutor Pio, muito obrigado pela tua participação aqui conosco, dentro desse quadro, dando informações de uma questão que, apesar de ter sido decidida e fundamentada no final do ano passado, ainda gera muita dúvida. Muito obrigada. Muito obrigado. Luiz, Maurício, muito obrigado pela tua participação, tua presença aqui conosco. Desejo um 2020 de muito sucesso e que, como bem disse a Raquel, que quando a régua for passada, o próximo, seja você ou seja um outro prefeito, ele encontre a cidade com a saúde financeira positiva e viável. Muito obrigado. Muito obrigado. Raquel, muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho frente à AGEM. Nós, como mulheres, nos sentimos muito orgulhosas de ter dentro de uma agência com a importância da AGEM uma outra mulher, a primeira mulher, que esse seja aí o começo para que outras mulheres também, técnicas e capacitadas como você, ocupem esse lugar. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. E eu sou filha da casa, sou Santa Cecília. É verdade. E o Bom Dia Cidades dessa quarta-feira termina agora. Ao longo de toda a nossa programação, você fica bem informado com o Boletim Santa Portal. Às 7h30 da noite tem o Caderno Regional com Irineu Alves e o resumo das notícias do dia. Ao longo de todo o dia, notícias da nossa região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã com informação de qualidade sempre de um jeito único.